Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite, hoje é 16 de outubro de 2023 e está no ar o nosso Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E nós iniciamos o programa na boa expectativa de que nós tenhamos a última baixa de preços de leite do ano nesse mês de outubro, que as coisas possam o quanto antes se inverter, porque realmente este clima tenso, essas expectativas que muitos têm dito, têm noticiado aí de possível crise histórica, colapso de mercado, realmente não aconteça e não podemos pensar dessa forma. Temos que fazer a nossa parte, temos que olhar nossas vacas, zelar para que elas realmente possam entregar o melhor de sua capacidade, porque é sim com mais volume de leite que nós vamos diluir os nossos custos e que nós vamos principalmente inflar a nossa receita. Se tem coisa que tira nosso sono e nos aborrece realmente é queda de preço de leite. E se tem uma coisa que pode fazer frente a esta queda, olhando financeiramente a nossa propriedade, é sem dúvida nenhuma ter mais volume de leite para vender. E é nesse sentido que eu gostaria, antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje e o tema que nós vamos falar, abordar o quanto é fundamental nós conhecermos sobre custos de produção, entendermos numericamente nossas propriedades. E eu gostaria de deixar um grande abraço, um reconhecimento, uma gratidão ao Laticínio Lactobon, que proporcionou para seus produtores e também para o público do Conversa com Leite o curso Descomplicando a Gestão Financeira, que se encerrou na semana passada. Foram 5 episódios de muita interação e, com certeza, muito conhecimento que nós tivemos a oportunidade de trazer para os participantes. E em muito breve teremos também, via a Cressol, mais uma edição do Descomplicando a Gestão Financeira. Mando um grande abraço para os nossos amigos da Cressol, que têm feito um trabalho fantástico a nível Brasil, com extensão rural, com informações, técnicos muito capacitados atuando nos cooperados Cressol. Já tive a oportunidade em 2 momentos de estar com eles, trazendo informações, palestrando, e nós, em breve, faremos também um curso de gestão financeira para os cooperados Cressol. Muito bem, meus amigos, quando se fala em gestão financeira, quando se fala em volume de leite fazendo frente a baixas de preço, nós enxergamos como um ponto fundamental a qualidade das nossas máquinas de mistura, nossos vagões forrageiros, desensiladeiras,
para que as nossas selecionadoras naturais, que são as vacas, tenham muito mais dificuldade em fazer o que elas gostam, que é realmente escolher o que come. E nós não podemos deixar isso acontecer, não. A vaca precisa obedecer à nossa dieta. Mas como é que faz quando o nosso equipamento não colabora? Ou como conhecer um bom equipamento? É para tratar desse assunto tão importante que está comigo aqui na bancada do programa, o meu amigo Cláudio Utek, que é um excelente profissional com muitos anos de experiência e que vai poder compartilhar muito de seu conhecimento conosco hoje. Boa noite, Cláudio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí e muito obrigado aí pela recepção. Imagina, para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Muito bem, Cláudio. Para quem não te conhece, conta um pouco da tua trajetória, da tua caminhada profissional no leite. Então vamos lá. Eu sou filho de produtor rural também, produtor de leite, né? São produtor com poucos animais aí, mas viveram a vida inteira em cima do leite, né? Com pouca terra. Eu fiz o colégio agrícola, então sou técnico em agropecuária e posteriormente fiz o curso de zootecnia em Marechal Cândido Rondon, né? Entrei na atividade do leite por volta de 2012 e desde lá para cá venho trabalhando sempre na cadeia leiteira, né? Muita gente às vezes me conhece aí pela minha atuação aqui na região de Toledo, né? Por a questão de máquina, equipamento de ordenha, conforto animal. E a gente sempre vinha agregando mais equipamentos, mais soluções, né, para o produtor dentro da empresa. E a gente entrou no ramo de revenda de vagões também, né? Sempre buscando agregar e trazer resultado para o produtor, né? Então, eu trabalhei muitos anos aí em Toledo, na região, e sempre buscando trazer mais facilidade e rentabilidade para o produtor, né? Esse é o caminho. Desse tempo, desses 12 anos, especificamente trabalhando com equipamentos, você nota uma diferença em tecnologia e qualidade de entrega, por exemplo, especificamente dos vagões forrageiros, em evolução técnica, dos vagões de 2012 para 2023? É Sim, diferente a coisa? é bastante diferente, é muito diferente. Cada vez mais as empresas, né, vêm buscando mais eficiência, porque a um primeiro momento nós temos um salto de evolução, né? Então vinha sempre uma constante evolução, dali a pouco começou a se ter muito mais informações técnicas e buscar muito mais desempenho. E aí houve alguns saltos aí de evoluções, no caso, e aí cada vez mais agora é necessário um ajuste fino dos equipamentos para entregar a dieta para o animal. Se tem uma coisa que tira o sono do nutricionista, eu digo isso porque eu faço muita dieta a campo, é quando você faz um desenho, você no computador, com as suas observações, você fez a dieta. E essa, quando é levada a campo, muitas vezes nos frustra. E se tem uma coisa que para quem mexe especificamente com produção animal, você tem o que te aborrece é você ver que daqui a um pouco toda aquela ideia, aquilo que se gerou de expectativa, ir por água abaixo. Eu estou colocando a campo uma dieta para 30 litros de leite num determinado lote, quando vê, você só está em 25. E aí você passa a querer caçar as bruxas. Mas de quem que é o erro? Será que eu coletei mal a silagem? Será que eu fiz uma predição de consumo errada? Será que o programa de formulação que eu utilizei está desatualizado? E você passa a olhar para fora. Puxa vida, mas será que o produtor ou o funcionário pesou direito os alimentos? Será que ele comprou os insumos de fontes seguras? E no final da história, o problema pode estar justamente numa homogeneização mal feita. Isso. A vaca não recebeu aquilo que poderia ou até recebeu, mas escolheu. Justamente. Na tua formulação tá lá equilibrado exatamente o que ela precisa. Mas até chegar no coxo ou até ela consumir, tem vários passos no meio do caminho. E às vezes até foi fornecido muito próximo, porém não é uma forma de fornecimento com que ela consuma em cada bocada a mesma proporção dos alimentos que ela deve consumir. E aí que é a seletividade que vai dar o resultado negativo. Né? E se você for ver, Cláudio, a gente tem, em alguns minutos nós fazemos a mistura e a vaca tem muitas vezes aí, pro gado confinado, 20 horas de coxo para escolher o que come. Justamente. Meu amigo, é muito desafiador. Sobre essa história de mistura, quando a gente olha um equipamento, olha uma dieta, como se faz a orientação para o produtor
de tempo de mistura, de sequência de alimentos? Como é que você trabalha nesse sentido? Quando você vai apresentar uma máquina, fazer uma entrega técnica, como é que você ensina o produtor a trabalhar? Ó, na linha dos vagões verticais, a gente tem como princípio, né? Primeiro, sempre o carregamento do material de fibra longa, seja feno, seja pré-secado, né? Logo após a fibra longa, pode carregar a ração, os concentrados, né? Os ingredientes que formam a ração, a parte seca. E por último, o ingrediente é a silagem, né? E aí entra assim, para determinar um tempo de mistura, entram vários fatores, né? A tua fibra longa, qual que é a qualidade dela, né? Se tu pega um feno de qualidade boa, feito no ponto, cortado no tempo ideal, conseguiu enfardar sem chuva, nada, ele com certeza vai ter uma qualidade melhor, vai ser um trabalho que vai determinar, que a gente determina para o vagão. Se é um material que tu tá usando uma inclusão de uma fibra longa com um alimento funcional e não nutricional, talvez é uma palha um pouco mais dura, mais taludo, aí a gente já tem que avaliar esse material para ver se precisa alterar um pouco o tempo de repique ou não. Né? Muito bem, então não teria uma receita fixa, Não. Um protocolo já pré-determinado. Não, a gente só tem assim basicamente um protocolo para a ordem de carga dos ingredientes. E aí tempo de mistura, isso aí cada propriedade ou cada época, né? Cada lote de alimento novo que vem chegando, ou de feno, ou pré-secado, é necessário fazer uma visualização para ver se tá ok ou não tá. Essa ordem de carregamento no horizontal. Verticais. No vertical. Vertical. Tá, e o horizontal muda o negócio. Pode mudar um pouco. Hoje, em se tratando dos vagões verticais e dos... aliás, dos horizontais e dos verticais, já estou invertendo tudo aqui com as mãos, né? O que você tem visto melhor resposta ou a adesão maior do produtor para o uso dos verticais ou dos horizontais? Olha, a aceitação dos verticais hoje tem sido muito grande, né? Um pouco ainda é regional, né? Tem algumas regiões que têm a tradição, têm o costume dos verticais, né? Tem alguns que processam fibra longa também. Mas na grande maioria a procura tem sido pela linha dos verticais, né? Por ser um vagão muitas vezes mais robusto, né? De mais fácil manutenção e menos manutenção, e que tem um processamento de fibra longa muitas vezes mais eficiente do que um horizontal. Em se tratando de qualidade de mistura, muda alguma coisa entre um vertical e um horizontal, assim, Muda. na tua experiência prática? Muda. Porque normalmente um vagão vertical que faz o processamento de fibra longa, ele consiste de uma rosca helicoidal grande, onde é que tem as facas, né? E ele vai empurrar esse material na parede do vagão com outras roscas para fazer empurrar de volta, vamos dizer assim, né? Então ele acaba macegando e apertando um pouco mais essa comida. Então a partícula da silagem, pode ocorrer uma quebra por amassamento, por macegação, né? E na linha dos verticais, pelo trabalho de uma rosca helicoidal de pé, digamos assim, ele joga esse alimento para cima e esse alimento cai pela gravidade, digamos assim, para baixo de novo. E vai fazendo esse ciclo, né, de mistura. Então ele não ocorre, muitas vezes você pega uma dieta de um vagão da linha horizontal e de um vertical, pode ser a mesma formulação e coloca lado a lado, você consegue ver diferença no entregar essa dieta no coxo. Talvez por isso que uma tecnologia esteja em ascensão e a outra já... Exatamente. Inclusive, semana passada, oportuno a gente fazer essa pergunta e lembrar dessa história, chegou para mim alguns vídeos. Eu não estive na fazenda, na propriedade, mas eu pude ver realmente passando as peneiras, tamanho das partículas muito, muito miúdas, muito quase praticamente pulverizada, farelada a silagem de tanto que foi picada. E as vacas apresentando sintomatologia de uma acidose ruminal já com contornos de problema clínico. Assim, uma alteração muito característica, por exemplo, nas fezes, as vacas oscilando o consumo, quebrando leite. E considerando que essa picagem miúda pode não ter vindo simplesmente do padrão com que ela foi feita lá no momento da ensilagem, mas que ela possa ter sido por um exagero de processo na desensiladeira, ter sido muito repicado. Esse problema, ele é comum, ele acontece, pensando que eu quero ter uma homogeneização ótima, só que daqui a um pouco eu exagero.
e eu acabo tendo um prejuízo de picar demais essa silagem. Acontece. E, na verdade, o repique, vamos dizer assim, da silagem, ele já pode começar a acontecer no momento do carregamento dessa silagem, da fresa em contato com a silagem, né? Então, se às vezes a fresa do vagão está muito desgastada, com as aletas muito baixas ou com facas, essas facas são afiadas, então elas acabam cortando a silagem, né? E não soltando ela do silo, né? Como eu falei, né, a fresa já desgastada, ela acaba ficando fina e pequena. Então você tem que ter muito mais giro e contato dessa fresa com a silagem para que ocorra o carregamento. E aí pode começar a ocorrer o repique já no momento da desensilagem. Como é que o produtor conhece quando essa fresa está desgastando? Pelo tempo a mais que ele vai levar ou outras características também? Pelo tempo a mais que ele vai levar, talvez o produtor que está no dia a dia ele acaba começando a perceber isso aí, né? Que antes era mais rápido, agora está demorando mais. Ou também pelo visual, né? Pela própria visualização do equipamento. Então, todo equipamento que está trabalhando, ele tem que ter uma manutenção preventiva, um engraxe, uma verificação dos componentes, está tudo ok, né? Então, recomendo que faça uma visualização de olho mesmo, né? Então, o produtor viu como é que era quando era nova, quando chegou, e aos poucos vai vendo o desgaste, né? Esse conceito de manutenção preventiva, eu percebo que ele é muito consolidado quando a gente olha o equipamento de ordenha. Mas entendo que essa questão de maquinaria, ainda para muitas pessoas, isso não seja rotina e você acabe chamando o profissional para um socorro quando realmente a máquina quebrou. Em se tratando especificamente da fresa, volto a dizer, quanto que é uma vida útil que a gente pode considerar normal e que o produtor pode estar tranquilo? Por exemplo, comprei uma máquina nova ontem. Quando é que, pela lógica, essa questão de fresa, de retirada de silagem, ela pode começar a ter o desgaste natural e precisar reparo? Olha, é muito relativo, né? Conforme quantas cargas por dia que o produtor esteja carregando, né? O fabricante do equipamento, né? No caso, nós utilizamos sempre um material, são fresas com um ferro mais duro, né? Então, e uma fresa, uma aleta maior e mais larga, então ela é grossa e grande. O contato dela com a silagem é um pouco menor. Então, assim, falar para ti, hoje tem produtores com máquina com 6 anos que não precisou tocar a fresa e visualmente ela está em condições de uso, sem prejudicar o trabalho e a partícula da silagem, né? Mas é muito relativo, né? Conforme é difícil eu te falar em horas ou em dias, né? Principalmente em dias, porque às vezes um produtor usa a máquina, faz 4 batidas por dia, o outro faz 12. Então, obviamente, quem usa mais vai ter um desgaste maior, né? Isso não é por tempo, é por hora, é hora de uso. Hora de uso e também, assim, do operador, né? Tem operador que consegue, cuida um pouco melhor, então não bate no chão, não amassa, não arranca, né, pedaços dela. Já tem outros produtores, às vezes operador que acaba por um descuido, não por mal operação, mas por descuido mesmo, danificando por bater em algum lugar e tem que fazer a substituição precoce, né? Mas às vezes não por desgaste, mas sim por operação, né? Às vezes um descuido ali, um acidente que possa ter ocorrido. Entendi. No início do programa de hoje, eu agradecia e noticiava também os cursos de gestão financeira que nós temos feito aqui também através do Conversa com Leite. E chega numa altura desse curso, quando a gente vai falar especificamente de custos fixos, aonde entra um dilema, que é a vida útil de equipamentos. E quando nós falamos de vida útil dos equipamentos de retirada, principalmente de forragens conservadas, que tem uma acidez um pouco maior, o pré-secado e principalmente a silagem, que tem um potencial no metal de ao longo do tempo se tornar corrosivo, sempre é o dilema, puxa vida, de que desensiladeira, de que vagão forrageiro nós estamos falando, qual é a estimativa fiel, para a gente não fazer um chute, e sim alguma coisa lógica, para a gente dizer quanto dura um vagão forrageiro em se tratando de conservação de parede interna, enfim. Qual que é a realidade tecnológica hoje, no sentido de durabilidade? Olha, nós utilizamos hoje, todos os vagões da nossa linha são construídos em inox, tá? Então a cuba, onde é que vai o alimento dentro, ele é 100% inox, lateral e fundo, né? Então você vai ter uma durabilidade muito grande, dá para ver vagões que estão aí 4, 5, 6 anos rodando, você pode ver a diferença
por dentro mesmo, quando você entra dentro do vagão, tu vê que pode passar a mão na parede e você não sente desgaste. Porque por mais que seja pouco, mas quando você passa a mão, você tem uma sensibilidade e você acaba percebendo ondulações ou desgastes, né? Da diferença de cima para baixo. E no caso, pode entrar num vagão construído em inox que não vai ter esse desgaste, ou vai ser mínimo mesmo, né? E até comparando com vagões, às vezes de outras marcas, já com o mesmo tempo de uso ou menos, a gente consegue ter um diferencial. Né? É revestindo, no caso, tendo parede interna de inox, que a gente vai conseguir 5, 6 anos, senão... Mais até. No mais caso, difícil. assim, nós não é revestido, ele é construído em inox. É só... É a solda, é a chapa de inox, que é cortada, dobrada, feito o formato ovalado, né? E soldada. Então, aquela parte que você vê por fora do vagão, que é azul, também é inox. Porque é a chapa de inox. Ela não é uma chapa de aço carbono revestida. Entendi. Né? E isso te dá uma durabilidade, sem dúvida nenhuma, maior. Exatamente, com certeza. Bem maior. Muitíssimo interessante. Puxa vida. E aí a gente, uma vez que se faça manutenção e tendo uma estrutura toda que suporte essa acidez aí, a gente pode dizer de quanto tempo aí de durabilidade? Tranquilamente 10 anos. Sem medo. Uma prática que, infelizmente, poucas propriedades têm, ou eu não tenho verificado com tanta frequência assim, é o uso de vagão forrageiro reserva. Isso, quantos por cento das propriedades têm esse cuidado? Olha, é bastante regional também, mas tem crescido bastante. Como eu atuo aqui no Paraná, eu vejo que, assim, tem regiões que o pessoal está adquirindo vagões maiores ou novos e o usado vai dar uma reformadinha, vai dar uma ajeitada e vai guardar de reserva, né? Então, assim, o que eu observo que vem, ao longo do tempo, vem crescendo cada vez mais essa ideia, né, no produtor, por uma segurança, né? Porque é como eu costumo falar, a garantia de um equipamento existe porque todo equipamento é passivo de algum problema ou um erro operacional, algo que naquele momento você precisa fazer o trato e não consiga. Então, se você tem um step ali, pode mudar um pouco a dieta fornecida ali naquele momento, porém vai estar fornecendo, não vai estar deixando o animal sem. Né? Muito interessante, Cláudio. Você usa uma expressão que é curiosa e oportuna a gente perguntar. Você diz, poxa, a fazenda comprou um vagão forrageiro maior e deixou o antigo, o supostamente menor, como reserva. Como é que a gente calcula o tamanho adequado do vagão quando o produtor quer fazer ou uma mudança no seu equipamento ou vai comprar pela primeira vez? Como é que se faz essa conta? A gente busca dimensionar o equipamento, o vagão, em relação ao número de animais do maior lote dele. Tá? Porque normalmente as fazendas dividem em 2, 3, 4 lotes, né? Das vacas de lactação, ou bezerras, novilhas, enfim. Então, normalmente cada lote vai ter uma dieta diferente. Então, ele vai ter que fazer várias cargas, ou uma carga para cada lote. Né? Então, a gente busca pegar o maior lote que ele tem e dimensionar. Esse lote você vai fazer um manejo de 2 tratos por dia, 3 tratos por dia, um só, né? Ver qual que é o manejo adotado dentro da fazenda e daí ir dimensionando em relação ao volume da dieta dos animais, para que ele consiga, em uma carga, né, atender um lote. Né? São questões que variam muito de acordo com a realidade de cada propriedade. Isso. Pensando do ponto de vista operacional, se eu tivesse um vagão e mão de obra, imaginar fazendas de mão de obra contratada, que pudesse estar a todo tempo operacionalizando, eu teria 8 horas de trato, de repente 16 se eu tivesse equipe para 2 turnos, eu poderia trabalhar com um vagão forrageiro que fosse proporcionalmente ao tamanho do lote muito menor do que se eu fosse, por exemplo, uma realidade de fazenda de mão de obra familiar ou de poucas pessoas, onde eu teria que fazer 1 ou 2 tratos no dia e deixar possivelmente boa parte das horas esse vagão parado. Existe uma relação de custo, pensando o desembolso de eu ter um vagão, por exemplo, para 10 cúbicos e um vagão para 2, onde o de 2 poderia trabalhar o dia inteiro, e o de 10 vai trabalhar 2 horas por dia. Enxergando salários, enxergando também o desembolso com combustível e trator. O que seria mais adequado? A gente primar
por ter um equipamento maior e trabalhar poucas horas, ou um equipamento maior onde eu trabalho mais horas tendo outros custos? Não sei se essa pergunta é meia viagem ou Não, mas é pertinente a reflexão. Com certeza. Eu primaria pelo vagão maior com menos horas de uso diária. Né? Levando também em consideração ao que o nutricionista da fazenda preconiza. Porque tem conceitos, ou tem nutricionistas que adotam, junto à fazenda, manejo de trato de 1 vez por dia, 2, 3, 5, né? Então, se o nutricionista e a fazenda adotam um manejo, eu vou fornecer o alimento em 5 tratos ao dia, aí a fazenda vai ter que fazer as contas para ver a viabilidade de você ter no mesmo lote passando 5 vezes ao dia o trator, o tratador, né? Então, você tem uma depreciação não só do equipamento, mas também do trator que está trabalhando ali, óleo diesel, óleo do motor, embreagem, caixa, né? Que o produtor acaba fazendo as contas. Mas hoje o que a gente vê muito, o pessoal está preconizando vagões maiores para fazer o mínimo de manejo diário, né, de tratos por dia dentro da propriedade. Entendendo que as grandezas, custo de mão de obra, custo de óleo diesel, manutenção de trator, elas são... E vida útil do equipamento vida útil também, do equipamento né? também, com certeza. Né? E é que assim, o vagão, se tu trabalhar 2 vezes por dia ou 5, a durabilidade dele vai ser um pouquinho menor, né? A vida útil, porém, não tanto. Agora, o que tem mais por trás disso é a questão de trator, né? Porque o óleo diesel, consumo de óleo diesel, o preço sempre está elevando aí, sempre está oscilando. Próprio desgaste, né? E manutenção mesmo, a gente acompanha algumas fazendas aí que o trator todo dia ali trabalhando muitas horas por dia, ele vai ter uma manutenção maior do que o trator que trabalha menos horas por dia. Né? Então, a longo prazo, um vagão maior, com poucas horas de trabalho por dia, sempre vai ser mais viável. Se tem uma coisa que há um tempo atrás, Cláudio, pelo menos visão minha, era considerado quase como um luxo num vagão forrageiro, numa desensiladeira, era a balança. E eu percebo que todas as pessoas que adquiriram equipamentos com essa tecnologia não se arrependeram. E falo agora como técnico, o nutricionista fica muito satisfeito, fica muito contente com a condição mínima de gestão que você faz sobre a pesagem, depois sobre o ajuste de sobras, enfim. Balança, tecnicamente falando, é uma excelente alternativa e, na minha forma de enxergar, não tem que ser um item de série e não alguma coisa opcional. Como é que tem sido o comportamento do produtor no sentido de comprar vagões forrageiros? A balança tem sido um item fundamental ou ainda muita gente tem optado por custo deixar sem na hora da aquisição? Olha, nossos equipamentos, todos eles já saem de linha com balança. Já não abrem mão. Não abrem mão. Então, parabéns. Assim, é de linha, balança. Daí tem outros opcionais, ou alguns modelos de balança opcionais, mas a mais básica já sai, o vagão já sai equipado com a balança mais básica. Digamos assim, de cada 10 produtores, 1 ou 2 talvez ainda cogitam a possibilidade de pegar sem balança. Né? Tá, tem uma diferença de custo ali e tudo, porém, quando a gente apresenta todas as funcionalidades e a utilidade da balança, esse custo ele se torna assim quase insignificante, né? Perante todos os benefícios que a balança vai trazer. Um cara que é um grande referencial profissional para mim e que inclusive na semana que vem estará sendo entrevistado aqui no Conversa com Leite, que é o Renato Nogueira. Há 2 anos atrás, quando nós tínhamos aqueles picos de preço, de custos, melhor dizendo, de insumos, ele dizia o seguinte: nós temos que cuidar com cada quilo de alimento que está sendo oferecido para a vaca, porque a cada 8 meses nós tratamos um freestyle no coxo, em custo. E quando a gente para fazer as contas, o quanto custa fechar uma vaca, a gente fica pensando, puxa, mas que astronômico, custa 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Mas quando você põe na ponta do lápis o quanto custa todo dia, o quanto vale todo dia aquele alimento que você coloca na frente da vaca, para você se dar o luxo de misturar mal, de calcular mal quantidades, de muitas vezes não extrair o ótimo do alimento por erros básicos. O que é 30 quilos de silagem, às vezes é 27, às vezes é 33. Não pode ser essa história de margem de erro do Ibope de 10 para mais, 10 para menos. Não na minha vaca, não no meu dinheiro.
Exatamente. Isso é uma coisa que quando nós consideramos o quanto valem os alimentos, você vê que às vezes o custo da vaca e o custo do barracão, eles são muito menores do que a riqueza que é isso, né? Exatamente. E se a gente conseguir, com a mesma comida, né, com o mesmo volume de silagem, de feno, de ração ali que invulta no custo do leite, eu conseguir produzir 1, 2, 3, 4 litros a mais, é ali que está a diferença. Sem dúvida nenhuma. E esse leite vem. Vem. E muitas vezes até economizando ração. Você veja que interessante. Eu vou pedir para o nosso amigo Rodrigo agora fazer projeção de algumas fotos para que eu e o Cláudio possamos comentá-las. Porque o Cláudio entrou agora, para o nosso público aí do Conversa com Leite, num ponto interessante. Será que qualidade de mistura vira volume de leite? Então é importante a gente agora poder acompanhar essas fotos e poder também entender onde reside essa eficiência. Onde é que eu realmente vou... Aqui já é uma foto ilustrativa muito bacana. Cláudio, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma dieta formulada com um equipamento novo nosso no dia da entrega, né? E uma dieta que foi tratada, fornecida para os animais com o equipamento que o produtor tinha anteriormente. Teoricamente, os alimentos são os mesmos. Exatamente. Só a que receita é a mesma. O que chegou para uma vaca misturada no equipamento e o que chegou para a vaca misturada no outro equipamento. Porque a gente pode observar, aqui nós temos um padrão de fibra longa, bem aparente. E aqui não temos praticamente nada. A fórmula, a receita que foi colocada na balança do equipamento vamos dizer, é o que vinha sendo sempre tratado. Porém, por que nessa tem e nessa não tem? Aí percebam os amigos de casa, toda essa fibra mais aparente aqui da foto da nossa direita, né? É uma fibra que possivelmente a vaca, com muita facilidade, vai poder deixar fora, vai poder selecionar e vai acabar comendo só as partículas menores. Mas existem alguns fundamentos fisiológicos para essa fibra estar lá, que é o estímulo à ruminação, ao equilíbrio do pH ruminal. Também é importante considerar ao balanceamento proteico-energético dessa dieta. E aí, de repente, se nós vamos ofertar essa mistura que não está bem conduzida, no outro dia ou antes do próximo trato, você vai encontrar no coxo dessa vaca boa parte daquela fibra que deveria ter sido ingerida. A gente fala muitas vezes aqui do feno do pré-secado, partículas um pouco maiores também da silagem de milho, coisa que tem a sua importância e o seu fundamento na dieta. E é isso aqui que vira leite. É isso aí que vira leite. Exatamente. Todas as vezes que eu não vou desbalancear, que o animal vai comer realmente o que precisa, vai ruminar bem, todo o processo de digestão vai acontecer a contento. E não vai ter, ela vai ter uma homogeneidade de distribuição no coxo. Então, independente em qual ponto do coxo que o animal esteja, ele vai estar consumindo a mesma formulação, a mesma proporção dos alimentos. Uhum. Importante voltar à foto anterior, Rodrigo. Aqui nós vemos feno, não é? Isso. Pelo menos no visual dá a impressão. Você veja que Feno. o feno colocado inteiro, né? Já foi adicionado o primeiro feno. Você pode ver que tem algumas partículas aqui da ração, né, que já foi adicionado também. Então está em pré-mistura e rumo a carregar a silagem, no caso. Uhum. Né, que seria o último ingrediente. Quando o produtor ou o técnico não tem certeza sobre o tempo do processo, que é aquela pergunta que eu te fiz e muito bem o amigo respondeu. Isso é variável, não dá para dizer que é uma receita. Qual que é o caminho que o produtor e o técnico têm que fazer para medir, para aferir se o negócio tal não está certo? Teste da peneira. O básico. É o mais vamos dizer assim, o mais assertivo que tem a nível de campo, teste rápido da peneira. Não dá pra gente deixar sem. Esse é fundamental. Uhum. Daí a gente recomenda, faz o teste no início, meio e fim de coxo, ou em mais pontos, mas pelo menos 3 pontos no coxo. Porque você tem que ter a homogeneidade de mistura, isso vai representar na homogeneidade da descarga, na linha de coxo. Interessante. Se você tem, por exemplo, 20 metros de coxo, pega aqui no início, no 10º metro e lá no final no 20º. Isso aí. E aí você faz a Penn State, né? A peneira, né? E aí você tem que ter, vamos dizer, o resultado muito próximo, né? Ou o mesmo resultado nos 3 pontos. Uhum. Até que diferença percentual de um para o outro eu considero bom nessa análise aí?
5%, 3%. Bacana. Realmente é bem rigoroso. A gente busca eficiência mesmo. Uhum. E aqui mais uma foto já da operação. Isso. No Quase. caso, esse aqui ele utilizava massa de cevada, né? Então está em processamento agora, já foi carregado todos os ingredientes. Está em fase final de processamento, né? De mistura. O último ingrediente nesse caso é a massa de cevada. Né? E mistura e descarrega no coxo. Aqui já um equipamento pronto para descarregar no coxo. Aqui essa foto ficou meio tremida aí. Ó, aqui um alimento já entregue, misturado e pronto, entregue no coxo. Né? Você pode ver o padrão de homogeneidade de mistura, né? Muito bem, muito bem. Dessa forma a gente consegue zelar para que, se a resposta nutricional não foi a contento, a gente tem que conversar com o nutricionista ou, enfim, com o fornecedor de insumos, porque na realidade aquilo que foi projetado foi entregue. Exatamente. Porque a máquina cooperou com isso. essa realidade. Muito bem, gente. É essa a preocupação e sempre poder contar com equipamentos bem regulados, bem dimensionados, é sem dúvida nenhuma um ponto fundamental. E o Cláudio trabalha na Geogás, que é uma das nossas empresas patrocinadoras, e que há alguns dias atrás, na realidade isso aconteceu durante o mês de agosto, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Eleandro, que é o proprietário da Geogás, ocasião onde nós gravamos alguns programas do Conversa com Leite na estrada lá em Castro, durante o AgroLeite. E agora nós vamos trazer parte da conversa que tivemos com o Eleandro e na sequência nós voltamos com a entrevista com o Cláudio, fazendo as considerações finais sobre esse assunto que é tão importante. Vamos lá! Conversa com Leite na estrada está hoje no município de Castro, uma das grandes referências nacionais de tecnologia e produção de leite. Especificamente, estamos no AgroLeite 2023, realizado pela Cooperativa Castrolanda. E hoje, conversando com o meu amigo Eleandro Cervenini. Ele que é o proprietário da Geogás, que é uma empresa que é uma das grandes apoiadoras do Conversa com Leite, mas não é necessariamente por uma razão comercial, por um agradecimento ao apoio que nós vamos conversar com o Eleandro. O Eleandro tem 33 anos dedicados a um ponto da operação leiteira que é de fundamental importância para os custos de produção e o sucesso da atividade. Este ponto é especificamente nutrição, em um detalhe, Leandro, que às vezes ele é deixado em segundo plano. Preocupa-se muito com formulação de dieta, com qualidade de ingredientes. É óbvio que formular bem e alimentos de boa procedência são fundamentais. Mas quando nós falamos de qualidade de mistura, muitas vezes nós temos problemas que passam despercebidos, mas que são cruciais para o sucesso ou o insucesso. Eleandro, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo aceite do convite nosso. Imagina, eu que agradeço a vocês pela oportunidade também de estar conversando com vocês aqui, com o pessoal que nos escuta e nos ouve, né? Sem dúvida, é uma satisfação muito grande poder participar com vocês, um programa de renome, realmente focado na atividade leiteira. A gente fica muito contente de fazer parte também, poder estar aí, escutar, aprender também, trocar ideia e informações. Para nós é muito importante. Afinal de contas, a gente vive ensinando e aprendendo. A vida é bonita se for assim. Nesses 33 anos, Eleandro, o que mais te chamou a atenção de evolução? Do que eram as máquinas lá atrás para o que elas são hoje? Na verdade, a gente vê assim com o mercado de leite, a pecuária, enfim, cada dia está evoluindo, está mudando. Hoje você precisa fazer mais com menos, né? Antigamente você tinha um rebanho ali que daria uma quantidade de leite X. Hoje, cada vez mais com a tecnologia, com genética de animal, com a qualidade, com o produto entrega ou mistura, você consegue produzir mais leite, né? E cada vez mais a gente vê assim que a inovação, a qualidade, a tecnologia tem que estar presente hoje no produtor, né? O produtor hoje está muito tecnificado, muito específico a buscar grande resultado, né? E nós aí a gente procura fazer máquinas também assim
confiáveis com resultado para surpreender positivamente o pedido do cliente. Então a gente vê que o mercado evoluiu muito e a Geogás cada vez mais quer evoluir mais aí, realmente trazer o que tem de cada vez melhor inovação ao nosso cliente. De toda essa evolução que o senhor acompanhou, isso é um privilégio de quem já tem uma história para contar. Como o produtor precisa fazer, o produtor do dia de hoje, pensando no desafio já 2023, para ele ser assertivo no tamanho da máquina? Eu imagino que muita gente te aborda a tua equipe dizendo, por exemplo, eu tenho 100 vacas de leite. Quais são os critérios que o produtor deve utilizar na compra de uma máquina pensando em acertar tamanho? Na verdade, assim, o que eu sempre digo, a primeira coisa é chamar o consultor para trocar uma ideia com ele, ver o que é a necessidade dele, ver quantos animais ele tem, vai tratar por lote, quantidade, mas faz um trato, 2 tratos, enfim, qual que é a forma que ele trabalha, em cima disso você consegue dimensionar a máquina certa para ele, né? Às vezes uma máquina grande, de repente é grande para ele, de repente no momento, daqui a pouco fica pequena na frente, então tem que ver assim, o que o cara tem hoje no momento, número X de animais, quantos tratos faz por dia, qual que é a previsão daqui a pouco, daqui 1 ano, 2. A gente está no ramo, acontece muito, o pessoal comprar um equipamento hoje, daqui a pouco, daqui 1 ano, 6 meses, está pequeno para ele porque ele aumentou a produtividade da máquina, realmente ele também consegue trazer um resultado maior, automaticamente ele vai produzir um pouco mais de leite, vai aumentar e vou colocar mais animais, enfim. Então assim, realmente é um trabalho, hoje a gente faz em conjunto com o cliente, no caso é um trabalho, não é só vender, é junto trocar uma ideia, uma informação, ali realmente fazer uma venda técnica bem feita para o cliente, né? Orientar ele. Né? E realmente ouvir o técnico sempre é fundamental para uma assertividade. Em média, ao longo do tempo, quanto dura uma máquina em uma propriedade? Na verdade, isso vai muito do cuidado, né? Realmente, questão de cuidado, manutenção, local o cara trabalha com o produto, né? Nós temos máquina aí rodando na propriedade aí, que o cara tá com a máquina 10, 12 anos funcionando aí no caso, né? E tá com equipamento, vai fazer algum reparo, alguma coisa, isso é normal. Um diferencial grande hoje da Geogás, que a gente desde que começamos a fabricar máquina no passado, a gente foi meio que pioneiro no segmento aí, fabricar máquina, a cuba, a parte externa dela, o fundo ali, chapa maciça em aço inox, é um diferencial. O que acontece? Vida útil, qualidade, durabilidade para o cliente, né? A gente procura vender um produto realmente, um produto mais nobre para o cliente lá, porque ele compra uma vez ali, realmente tem que ter uma eficiência, uma vida útil do equipamento, né? Nossa máquina é fabricada em aço inox, a gente trouxe essa cultura ao mercado, né? Então isso é um diferencial grande. E eu entendo que seja um dos pontos que o produtor, na hora de fazer uma aquisição, mais considere, né? Puxa vida, quanto tempo que essa máquina vai aguentar? Porque é um desembolso que, no momento de assinar o cheque, no bom português, isso pesa no orçamento. Mas isso se torna leve quando a escolha foi bem feita na dimensão da máquina e nesses cuidados fabris de ela durar por um tempo prolongado. Isso. A gente vê muito o pessoal trocar, comprou equipamento hoje, daqui 3, 4 anos, ele quer trocar porque ele aumentou a produtividade. Mas ele vai vender dele para um vizinho, daqui a pouco a fábrica vai absorver para um outro cliente, enfim. Mas tem que ter um produto hoje que dura, uma qualidade, porque hoje você faz um financiamento, hoje 5, 7, 8 anos aí, o produto você tem que estar pagando ele, tem que estar dando retorno, tem que produzir para você, né? Então hoje a gente procura muito assim, fazer realmente produtos hoje com qualidade, cara. A Geogás é focada em qualidade, entregar um resultado do nosso cliente. A gente não procura vender para o cliente só uma vez, a gente quer fazer aquela parceria que ele comprou hoje, tá contente com o produto, vai falar, vai indicar e tal ali, e vai ter o produto nosso por muitos anos, né? E isso é uma coisa que a gente zela muito, é a questão de fornecer para o cliente qualidade. Entendendo que essa máquina vai estar todos os dias exposta a alguns elementos químicos que são potencialmente corrosivos. Né? Falando especificamente dos ácidos, das forragens conservadas, silagens, pré-secados. Existe algum cuidado que o produtor possa fazer nesse zelo? Porque muito bem o senhor pontuou, nós colocamos chapa dupla, aço inox, isso obviamente é importante. Mas no campo, existem algumas medidas que o produtor pode fazer para aumentar essa vida útil? Na verdade, hoje a manutenção do cliente preventiva é sempre importante, que é trocar o óleo do equipamento, engraxar as peças, os componentes ali que tem movimentação, com o tempo fazer uma limpeza, lavar o equipamento, enfim, são detalhezinhos assim que o cliente pode fazer, uma coisa que praticamente um custo quase zero, vamos dizer assim, mas que com certeza vai automaticamente ali, vai ter uma vida maior, vai cuidar da máquina mais com os detalhes, né? Como você comentou, mas pelo fato dela ser inox, a chapa única não é revestida, né? Então ela é fabricada em aço inox, automaticamente aí já tem um ganho muito grande, né? Porque além da máquina ter um desgaste menor, na questão de atrito e trabalhar ali, ela tem também a questão de corrosão que não ocorre na parte interna da máquina, né?
Então é um diferencial realmente grande que tem hoje, mas se o cliente cuidar mais, com certeza a vida do equipamento cada vez se torna maior, né? Existe algum tipo de detergente especial ou alguma prática de limpeza interna que possa ser usado hoje no aço inox que possa deixar essa durabilidade ainda maior? Na verdade, assim, hoje a máquina, pela questão do aço inox, você lavar ela com água hoje, com água, passar uma água ali, com certeza ele já vai, pelo fato de trabalhar todo dia a máquina, ela vai, a chapa sempre fica lustra, bonita ali, né? Automaticamente não gruda nada ali. Então, você lavando, passando uma água, você consegue lavar o equipamento, né? Um processo bem simples, bem fácil, né? Um aspecto que, agora falando como nutricionista que sou, a gente sempre procura evidenciar para o campo, quando os produtores vão escolher o seu vagão forrageiro, a sua desensiladeira, é a necessidade muito grande, eu até digo, a exigência na minha forma de enxergar, eu não trabalharia sem as balanças. Sobre esse aspecto vamos falar um pouquinho, Leandro, porque se faz um controle e uma assertividade de dieta e muitas vezes um uso racional dos alimentos, todas as vezes que a gente consegue ter este peso conhecido. Como o senhor que trabalha no universo, o senhor como industrial dessa linha, enxerga as aflições do produtor quando ele vai negociar uma máquina contigo? Puxa vida, é X valor sem balança, é X mais tanto com balança. Como é que você usa a argumentação, como é que você instrui o teu vendedor nesse aspecto? O nutricionista acha isso fundamental, às vezes o produtor não. Na verdade, assim, nossa equipe técnica, como eu comentei, a gente está bem apto a indicar para o cliente a melhor opção, né? Então, a gente sempre, primeiramente, indica a máquina com balança e tenta mostrar o porquê da balança, né? A balança hoje, na hora de comprar, talvez é um custo, mas muito baixo perante o resto. O resultado. Isso é o resultado, né? E se você comprar, vai pagar em parcelas ali, isso absorve, o custo se torna baixo, né? Mas o ganho que você tem, a diferença, a qualidade, o desperdício que você deixa de ter com você sabendo quanto a vaca está comendo, quanto ela está entregando ali no produto, na máquina, realmente hoje a balança é essencial. E cada vez mais o produtor hoje, como eu comentei, hoje o produtor está muito tecnificado, o produtor conhece, ele vai atrás de informação, as empresas são parceiras dele, fornecem informações, né? Então, assim, o que eu vejo de uns anos para cá, realmente a questão de balança é um conceito hoje que o produtor hoje está tendo já de colocar a balança do equipamento na hora da compra, né? Bom, nós temos produto, para ter uma ideia, um vagão vertical de 1,7 metro cúbico, ele vem com balança já, tem opção de balança, com uma máquina no terceiro ponto do trator no hidráulico, é a opção realmente que consegue atender, então, o cliente ele consegue ter uma noção bem certa, né? Você tem máquinas hoje que atendem, independente do tamanho do produtor, da quantidade que ele vai usar, você tem máquina pequeno porte e grande porte com balança, né? E realmente isso hoje a procura é muito grande, cada vez mais hoje a procura por questão de pesagem de precisão realmente ali é um diferencial. O cliente hoje, a fábrica oferece, nossa equipe técnica realmente quer oferecer o produto dele melhor, mas o cliente já vem com o conceito hoje, eu quero pegar uma máquina com balança, porque realmente eu quero ter uma gestão, eu quero fazer uma gestão, né? Isso é cada vez mais. E deixo essa recomendação para todos os produtores que nos ouvem agora, sempre que forem buscar uma máquina, um vagão forrageiro, preste atenção na argumentação do técnico que for lhe oferecer esse produto. Muitas vezes a pessoa na área comercial, ela é tentada, ela acha mais fácil oferecer aquilo que na hora de uma negociação facilita a venda. É um produto que ele é bom tanto quanto mecanicamente, só que ele vai ser X% mais barato e não se levanta a bandeira que é a bandeira melhor para ti, que está fazendo a aquisição. Que bandeira é essa? A de fazer realmente esse equipamento responder economicamente de uma forma mais assertiva. Eu preciso obrigatoriamente ter uma balança para eu usar desse benefício. Então, quando a gente ouve o Leandro dizendo de o quanto treina a sua equipe, do quanto são preparados para entregar qualidade, isso vem de encontro à melhoria do leite como um todo. Como é triste para o nutricionista e para o produtor ficar naquela aflição de não saber, não conhecer exatamente qual é o consumo real dos alimentos. Qualquer balanceamento de dieta é furado. Repito, não funciona. A partir do momento que você não conhece o real consumo do volumoso. Pois bem, eu abri um buraco novo de silo. Que densidade tem esse silo? Será que fazer uma simples cubicagem eu vou ter uma noção precisa de quanto pesa? Muito bem, eu coloquei lá na linha de coxa, eu vou pesar 1 metro, multiplicar pela quantidade de metros que se tem. Isso são formas que no campo a gente se defende para ter uma estimativa. Mas nada como eu ter um número limpo na minha frente e dizer, não, minha vaca está comendo consumo real.
33,5 quilos de silagem, com 5% de sobra no coxo, que seria um plano aí muito interessante nutricional. Eu só faço isso com firmeza se eu tenho uma balança. Sim, e cada vez mais, né, o cliente hoje consegue fazer uma gestão. Tem programas hoje, software no caso, que você entrega para o cliente lá, que ele consegue ver quanto o custo dele, por quanto silagem ele gastou na semana, no mês, enfim, vai acumulando ali, qual o custo real dele, quantos quilos foi, enfim. Você consegue fazer uma gestão. Hoje está muito evoluída essa questão, então você consegue fazer uma gestão hoje muito boa ali, e realmente é um diferencial. Você consegue estar vendo onde é que está indo realmente o gasto do consumo ali, né? E sempre nessa lógica, a balança não é um custo a mais do produto. Ele é um investimento, um benefício que, me atrevo a dizer, você paga muito mais rápido do que a gente imagina. Muito rápido. Né? Curtíssimo prazo. Economia, gestão e precisão de dieta. E por falar em precisão de dieta, Leandro, aproveitar a tua experiência, você tem uma coisa que muitas vezes nos tira o sono e que faz o nutricionista realmente ter que repensar trabalho e às vezes causa uma certa frustração, é quando você coloca uma dieta conhecida, eu sei quanto eu tenho de quilos, eu conheço uma sobra, mas infelizmente não consigo o consumo real da vaca responder o que se espera. Isso depende, obviamente, de alguns detalhes de balanceamento, qualidade de alimento, depende do estado fisiológico da vaca, aspectos relacionados a metabolismo hepático, tantos outros pontos poderiam ser falados agora, mas não é o foco da pergunta. Mas um ponto que realmente faz desandar uma dieta é seleção. Sim. Vaca que, por um tamanho de partícula muito grande, por uma má mistura, chega lá e escolhe o que come. E normalmente aquilo que é mais saboroso, que vem a ser ração, pequenas partículas de silagem, e uma dieta para dar 40 litros dá 35, às vezes dá 30, porque a máquina não foi suficientemente capaz de homogeneizar, de deixar partículas num tamanho que a vaca não consiga selecionar, o que dificulte muito essa função. Lembrando que vaca é uma selecionadora natural, mas nós não podemos deixar ela fazer numa dieta bem misturada. E aí, nesse caso, eu vou dizer a importância do equipamento da máquina. Realmente a máquina fazer uma picagem de fibra, fazer uma mistura uniforme, você largar o alimento para a vaca ali no coxo, ali você conseguir, cada tantos metros, conseguir ter uma parte uniforme do começo ao fim do coxo. Realmente a parte da mistura hoje entrega um resultado fantástico. Realmente é um dos pulos do gato ali, você tem uma mistura de qualidade. Misturar ração, silagem, feno, pré-secado, enfim, ali toda a parte da mistura e realmente a máquina entregar aquilo que precisa. Porque a gente sabe hoje, um diferencial hoje, o que a máquina produz dentro dela, a questão da mistura, selecionar, fazer uma mistura uniforme para a vaca não selecionar ali, com certeza isso aí dá diferença lá e muito. Né? E como é triste quando você faz, por exemplo, o teste do tamanho de partícula das peneiras Penn State, por exemplo, em propriedade, e você diagnostica e chega com o produtor, o negócio é o seguinte, está tendo uma variação percentual maior do que a esperada entre o ofertado e o que sobrou, e nós temos que mudar isso. E aí você vai para o operacional e você estipula um tempo maior de mistura e você vê às vezes que a máquina acaba não respondendo a essas alternativas de corrigir o problema. Como é importante zelar que a máquina seja realmente eficiente nessa mistura. Com certeza, eu sempre digo assim, na hora do cliente comprar, escolher o equipamento, ele tem que olhar o equipamento, conversar com o pessoal que já tem equipamento há mais tempo, pegar o veterinário de confiança dele na hora de fazer uma entrega técnica ou demonstração, trazer o cara, fazer um teste dele, fazer um teste, acompanhar, ver realmente se o equipamento que ele comprou é aquilo que ele está esperando, porque na hora de comprar, sempre digo que o cliente talvez não tenha aquele conhecimento, mas depois que ele tem o produto ali, começa a trabalhar, que ele vai ver o produto, né? Então hoje é muito importante, eu sempre oriento esse cliente, vai comprar o equipamento, chama o veterinário, chama o cara de confiança dele lá para acompanhar junto, para ver, fazer um teste e tal. O que você comentou, a questão hoje da questão da mistura e entregar um resultado, hoje a marca realmente tem que entregar isso aí para o cliente, se não entregar realmente o cliente é um problema que ele vai ter cada vez mais na frente, né? O que a máquina entrega realmente dá diferença lá na questão do volume de leite, em vários outros aspectos também, né? Então, assim, hoje a máquina tem que entregar uma mistura excelente, não tem meio termo, tem que ser nota 10, tem que funcionar 100% do produto, né? Sempre lembrando o seguinte, isso trai muito o nosso olho como nutricionista e como produtor. Às vezes a gente vê sobra de coxo, que principalmente em vacas de início de lactação é uma questão fundamental.
Eu não posso olhar um coxo limpo e imaginar, olha que bom, a vaca gostou do que eu tratei, ela comeu tudo. Toda vaca que comeu tudo deixa duas impressões. A primeira, o alimento estava bom, ela comeu. Segundo, alguma destas pode ter ficado sem comer o suficiente. Sim. E normalmente vaca, sobretudo em início de lactação, ela tem requerimentos e, proporcionalmente ao que avança a lactação, aumenta a sua capacidade de consumo. Por isso, sobras são necessárias. Mas, às vezes, Eleandro, a sobra é resto. Isso. A sobra, eu só considero sobra quando ela tem um aspecto muito parecido em sua constituição e composição do que foi no momento que eu deixei ela fresca para a vaca comer. E aquela sobra, que na verdade é resto, muitas vezes é o quê? É pedaceira de feno, palhada de silagem, partícula de pré-secado mais grosseira que o bicho escolheu e não comeu. Comeu, daqui a pouco não está igual uniforme, né? Porque não picou, né? Porque não misturou. Sim. E nesse caso, sim, eu até oriento, que como eu tenho o pessoal fazer, acompanhar muito, e realmente hoje as máquinas, falando da Geogás, realmente uma máquina entrega uma mistura fantástica. Eu sempre digo assim, ó, o cliente hoje tem nosso produto, ele realmente indica, ele passa a informação pela questão da confiança, da credibilidade que o produto tem que entrega realmente ao produtor, né? Então, eu até convido o pessoal, quem não conhece o equipamento, procurar conhecer, falar conosco, aí, tiver interesse em uma demonstração, agendar, conhecer o produto. Para nós é importante levar cada vez mais, não só pela questão de vender o equipamento para o cliente, mas levar realmente que o cliente conhecer um pouco mais do realmente que tem hoje produtos fantásticos no mercado e tal ali, e a gente busca cada vez mais trazer realmente assim, ó, entregar aquele resultado que o cliente espera. Essa é a nossa missão da Geogás, é realmente entregar algo assim que supera a expectativa do cliente, né? Deixar o cliente feliz e o nutricionista dormindo tranquilo. Com certeza. Isso hoje nós temos aí, eu consigo comprovar a mistura nossa máquina. Hoje no mercado ela é uma máquina hoje considerada a melhor equipamento do mercado, a melhor mistura do mercado vertical hoje ali. E eu convido o pessoal para conhecer mais, para olhar, e como você comentou aí, o pessoal tem que, na hora de ver um equipamento, tem que pegar o pessoal de confiança dele e fazer e poder medir o equipamento, fazer teste para realmente ver o que está comprando, se aquilo está entregando para ele, né? É fato. E agora eu tenho certeza que as pessoas de casa pensaram dentro da minha fala no seguinte, poxa, mas Juliandro, você quer que o animal coma pedaceira, coma eventualmente um feno passado, alguma coisa que era um material mais grosseiro? Uma vez que eu pico numa condição que isso estimule a ruminação, parte dessa estrutura mais grosseira poderá ser convertida em energia, nem sempre a totalidade mas estas partículas estimulam a ruminação. Daqui a um pouco, se eu tenho um material que por uma razão ou outra é mais grosseiro e consigo uma boa homogeneização em tamanho de partícula, eu consigo trabalhar estimulando a ruminação com menos quantidade deste alimento, fazendo o mesmo serviço. Então, de todo modo, é benefício quando o manejo está ajustado e a máquina dá conta do recado. Sem dúvida, é um conjunto que aí, estando 100% as duas alinhado, as ideias ali, com certeza o conjunto, realmente o resultado é positivo. Muito bem, Leandro, agradeço demais o teu tempo e deixe como uma última fala tua, uma mensagem para o nosso Brasil leiteiro, tanto técnicos como principalmente produtores que fazem parte do nosso querido público. Sim. Eu quero, primeiro, agradecer a vocês aí estão nos escutando, estão nos ouvindo aí, realmente pela confiança, vocês também pela parceria de poder estar conversando um pouquinho com vocês aí, né? Dizer que o produtor de leite realmente são as pessoas que têm nossa admiração, nosso carinho pelo que eles fazem, né? Realmente são pessoas, assim, na verdade, que trabalham, não tem, todo dia, vou dizer, na cadeia produtiva ali, realmente fazem a diferença, né? Dizer também que pode contar conosco na Geogás, que vocês precisarem, na verdade, da minha pessoa também, assim como nossa empresa aí. E realmente desejar aí para o pessoal sempre o melhor possível, na verdade, sucesso na atividade. A gente sabe que tem o leite, tem os altos e baixos, e na verdade, mas o pessoal realmente, eu sempre digo assim, o pessoal que está na atividade são pessoas diferenciadas. O pessoal tem vontade, faz a diferença, na verdade, e com certeza constrói aí muita coisa positiva. E a pecuária de leite, no caso, movimenta muito, emprega muita gente, tanto na cidade quanto no interior movido. Então, realmente são pessoas assim, que merecem sua admiração, nosso carinho. E realmente só o nosso muito obrigado por poder fazer parte também dessa cadeia. De uma parte e outra a gente está junto aí, porque somos fornecedores de equipamentos também, mas estamos dia a dia junto com vocês, a gente sabe a dificuldade que é hoje o cliente realmente produzir, no caso, e conseguir chegar todo mês ali, fazer a produção, sabe que tem alternativa de preço, sobe e baixa, enfim, ali. Mas é dizer assim para vocês aí que vocês são pessoas diferenciadas realmente que merecem o nosso carinho, nosso agradecimento por poder fazer parte junto com vocês. E que os teus 33 anos de história, até hoje,
possam virar mais 33, 33 e assim por diante. Que não tenha fim essa prosperidade, e se ela chegou até aqui é porque ela cumpriu o seu papel. Com certeza, é uma ideia que a gente tem que deixar aí, fazer cada vez mais a empresa, cada vez, que nem comentou, 30 anos, 60, 100 anos, aí ter uma sequência na frente aí, porque para nós, com certeza, a gente ama o que faz, né? Muita saúde e sucesso. Obrigado. Fiquem com Deus. Gente, obrigado. Até a próxima. Até mais. Muito bom a gente poder ouvir e contar com a experiência do Eleandro. Muito obrigado por ter participado. Gostaria, inclusive, de mandar um grande abraço para ele, para Dilneia, para Maria Vitória, essa família muito querida que sempre está prestigiando aqui o nosso Conversa com Leite. Muito obrigado pela fala, enfim, pela experiência. E me surgiu uma dúvida. Como a gente aprende aqui no Conversa com Leite, né? Você veja que a gente na conversa com o Eleandro e ouvindo ele dizer, e me surgiu um pensamento aqui. Tem uma característica que eu enxergo dentro dos vagões forrageiros que precisa ser muito bem avaliada, que é o quanto esse equipamento aguenta a bordoada. Porque às vezes a gente pensa nele paradinho, fazendo o seu processo de mistura, tirando silagem, mas aonde é que esse equipamento anda antes de ir para o coxo? Quais que são as dificuldades que muitas vezes a gente encontra nas fazendas de deslocamento, de pedregulho, de buraco? Quantas vezes a pessoa com pressa, puxa, tem jogo do Flamengo daqui a pouco, eu tenho que assistir, e aí você coloca o trator no 220 e pula para cima aquele equipamento de tudo quanto é jeito. Tem que aguentar a bordoada ou não tem? Tem que aguentar. Tem que aguentar muita bordoada. Muitas vezes, muitas propriedades têm um acesso bom, né? São logística boa, operador bom. Aí, mas tem fazendas aí que o bicho pega. Trata gado a campo também, que é pauleira. A vida útil do equipamento pode ser muito prejudicada se Exatamente. ele não aguentar o desafio. Exatamente. É porque, assim, o equipamento, a gente pensa na construção do equipamento, a gente prioriza 2 pontos, que é tecnologia e qualidade de mistura, de fornecimento de alimento no coxo, e o outro ponto é robustez do equipamento. Tem que ser um equipamento robusto para aguentar os desafios do dia a dia. Porque a gente constrói, a partir do momento que o vagão foi construído na fábrica e vai sair do pátio da fábrica, a gente não sabe como é que é o pátio, para onde que ele vai, para onde que ele vai trabalhar. E muito menos o operador, né? Então não é questão de ser mal feito ou bem feito. Às vezes na pressa o pessoal tem muito para tratar e acaba andando um pouco a mais do que se deveria com o equipamento. Então, e ele tem que aguentar isso aí. E deve ter muito caso, dia de chuva. A gente sabe que tem muito caso, né? Dias de chuva, a grande maioria dos silos não é coberto. Ainda uma grande quantidade, que nem estrutura de piso ele tem. E aí você entra em atoleiros muitas vezes. Exatamente. Já teve situações aí de vagão ficar 2 dias atolado, até enxugar um pouco o tempo, dar uma diminuída no barro para conseguir arrancar ele do lugar. Meu amigo. É quase inacreditável. Outro caso que eu me lembrei agora, nosso amigo Jonathan, aqui de Maripá, pertinho, né? Meu amigo aí também. Quando eu vendi o equipamento para ele, comentei, teve propriedade em Santa Catarina que estourou um pino do engate do trator, o vagão tombou, não aconteceu nada e tal. E ele falou, cara, mas como é que consegue tombar um vagão? Pergunta pro Jonathan. Teve essa dificuldade. Teve. Ele teve o episódio lá, né? A gente brinca e tudo, né? Não leva a mal também, mas silo de terra, né? Fundo de barro. Então, época de chuvarada, quem tem silo de terra sabe que vira barro, né? E foi encostar o vagão, um pouquinho mais de velocidade para conseguir levar o vagão e acabou dando uma escorregada e deitou o vagão dele. Colocou o vagão de pé. Um dia, quando eu tava lá, ele me contou o episódio, né? O pai dele ainda brincou comigo, né? Que o Jonathan conseguiu tombar. E não aconteceu nada com o vagão. Então, o vagão que deitou, tombou, né? Ponhou de pé de volta e já foi trabalhar de novo. É a luta, né, Jonathan? Um abraço pra você, cara, que não sabia desse episódio. Puxa vida, cara. Não vai ficar bravo comigo agora também, né? Mas são as dificuldades. Sim. Não, é o dia a dia, né? E veja os amigos de casa, você precisa misturar, por um lado, uma delicadeza de estrutura, pensando numa mistura fina. Pensando num equipamento de inox, por exemplo, que resista a ácido.
E por outro lado, uma robustez de pancadaria, porque esse equipamento vai para lugares hostis e às vezes enfrentando dias e situações muito complicadas. Exatamente. Como precisa-se ter perícia e cuidado na hora de fazer essa escolha, né? Isso, não é simplesmente pegar o material, cortar, dobrar e soldar ali, pum, tá pronto, tem um vagão. Há muito mais coisas por trás disso aí. Sem dúvida nenhuma. Como é que você enxerga, Cláudio, o futuro da nossa atividade leiteira? Analisando não somente a questão da dificuldade e do desafio de misturas e de equipamentos, mas o amanhã do leite. Nesse universo de tanta dificuldade que muitas vezes a gente passa, como é que você enxerga 2033 na nossa atividade? Olha, a gente vem observando que ano após ano vem se aumentando a profissionalização do setor. Né? Então, assim, eu vejo que daqui para frente só tem a profissionalizar cada vez mais e cada vez mais buscar mais eficiência na produção. Né? Porque como meus pais são produtores, então a gente sempre vem daquele conceito, poxa, o lucro é nos centavos, a conta é feita em centavos. Né? Então, eu tenho que contar também a eficiência nos centavos. Eu não posso perder 2, 3 centavos por uma mistura mal feita. Não posso perder 1 quilo de ração por uma mistura mal feita. Ou diluir demais, não ter um controle dos ingredientes que estão sendo fornecidos para o animal. Porque eu não alcanço aquela produção. Então, se com o mesmo quilo de dieta, ou com a mesma quantia de comida que a vaca come no dia, eu conseguir aumentar a produção de leite, eu estou melhorando minha eficiência. E eu vejo que, assim, o meio de informação está muito fácil para todo mundo. Né? O produtor mesmo hoje está com a informação na palma da mão. Técnico, todos os profissionais. E cada vez mais vai crescendo a tecnologia no leite e o produtor vai inovando e vai se adequando às tecnologias. Sem elas é impossível frente a tanto desafio que se tem. Exatamente. Muito bem, antes de nós nos despedirmos, Cláudio, eu gostaria de deixar um convite para todo o nosso público, inclusive Cláudio estará conosco. Semana que vem nós teremos a entrevista de aniversário, Conversa com Leite completando 1 ano. Vamos entrevistar o Renato Palma Nogueira, que é um dos grandes extensionistas, um dos maiores conhecedores de leite a campo do Brasil. Vai ser uma grande aula para nós todos. E o Renato estará conosco dia 23 de outubro, ocasião em que nós vamos assoprar a primeira velhinha, Cláudio. Parece que foi ontem, mas o programa está aqui graças a todo o nosso público que sempre nos prestigia, a vocês também que participam com a experiência nas entrevistas e também no teu caso, a Geogás, que é uma das nossas apoiadoras financeiras. Gostaria de mandar um abraço à equipe Geogás, a Lely, a Bonete Agrinutri, a Rações Batavo, Cooperativa Frisia, também a Rumo Nutrição Animal, que são empresas que possibilitam que o Conversa com Leite esteja com toda a sua equipe, toda a sua estrutura, semanalmente levando boas informações e também otimismo para a nossa cadeia leiteira. Cláudio, deixe uma mensagem para o nosso produtor, também para os técnicos que nos ouvem. Olha, a gente sabe que a atividade do leite, para quem trabalha, não é fácil. Tem muitos desafios, né? Desafios operacionais, desafios de clima, desafio de mercado, né? Mas quem trabalha e trabalha da forma certinha sempre consegue se sobressair. Né? E da forma certa que eu digo é buscando sempre tecnologia, empregar tecnologia e eficiência dentro da propriedade. Esse é o caminho. Da porteira para dentro está na mão do produtor, dali para fora não. Muito bem. Então, Cláudio, obrigado por você ter estado conosco. Obrigado a você. Sem dúvida, o amigo no futuro estará novamente aí trazendo mais conhecimento, mais informações para as pessoas todas. Com certeza. E a gente vai agradecendo mais uma vez a todos que estiveram conosco. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, divulguem o Conversa com Leite, que ele só existe porque vocês estão aí. Gente, fiquem com Deus, até na semana que vem. O Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely
e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil, eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.